Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos na continuação da mensagem da consciência da guerra espiritual e vamos ver a parte 2. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou ler do versículo 2 ao 5, que diz assim: Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora. Fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Até aí. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos exortou. Mateus 10,16. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não são poucos os cristãos que, por falta de habilidade e por excesso de simplicidade, têm amargado derrotas sucessivas na caminhada cristã. Muitas vezes não estamos suficientemente atentos e vigilantes. Não percebemos que desde o dia em que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um combate sem precedentes começou a ser travado dentro e fora de nós. Trata-se de uma guerra declarada contra o cristão, através da carne, do mundo e do diabo, no desesperado intuito de nos afastar do novo caminho que passamos a trilhar. É bom lembrar que em Cristo somos mais do que vencedores, que nada nos poderá separar do amor de Deus e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Contudo, não devemos esquecer que é nossa responsabilidade tapar os buracos. Precisamos fechar as brechas da nossa vida para que o inimigo não se utilize delas, vindo a nos derrotar, como tem acontecido a muitos. Vamos ver o exemplo do rei Ezequias. Quando o comandante do exército inimigo vinha ao seu encontro, com o objetivo de guerrear contra Jerusalém, ele tomou providências importantes e decisivas, juntamente com o seu povo, para não cair nas mãos do adversário. Uma dessas medidas foi tapar as fontes das águas que se encontravam fora do muro de Jerusalém e canalizá-las para dentro da cidade. O trabalho de tapar as fontes de água e canalizá-las para dentro dos muros de Jerusalém não foi nada suave. Foram 510 metros escavados numa rocha, debaixo da colina, à base de picareta. Quem pensa que vedar essa fonte, que favorece a atuação do diabo em sua vida, é tarefa de fácil execução, está muito enganado. Ela exige esforço e renúncia da nossa parte. Fechar as brechas para o pecado e para o inimigo é responsabilidade nossa, do dia todo e de todo dia. É o Senhor quem nos adverte, dizendo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. É bom lembrar que pouco depois que Jesus disse isso, encontrou os discípulos dormindo. Em nossa caminhada cristã, seria bom se a semelhança de José do Egito, em momento algum da nossa vida, abríssemos qualquer brecha ao inimigo. É verdade que não estamos isentos de fraquejar e cair,
mas o que não podemos é deixar a porta aberta para o maligno. Contudo, se por descuido isso vier a acontecer conosco, precisamos fechá-la imediatamente, a fim de que não soframos um dano maior. Se por acaso tropeçarmos, precisamos tirar alguma lição disso, porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, sempre transforma os nossos fracassos e derrotas em gloriosas vitórias. Meu irmão, minha irmã, você não precisa ficar prostrado, vencido, culpando-se por tudo o que aconteceu. Pode se levantar agora, reparar a brecha, fechar a porta e ser um instrumento hábil nas mãos de Deus para reconquistar muitos que estão caídos. E o salmista diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 113, versículos 5 a 8. Assim, fomos chamados e libertos do império das trevas e hoje fazemos parte do exército de Deus. Como Ezequias, não podemos permitir que alguma fonte fique à mercê do adversário e, com isso, ele venha se fortalecer ainda mais contra nós. Sejamos sábios e prudentes. Tapemos as brechas, as nascentes que favorecem ao inimigo da nossa alma. Ezequias teve sensibilidade para perceber que aquelas fontes de água poderiam tornar-se um forte aliado do exército inimigo e tratou de fechá-las a fim de que eles não se utilizassem delas para se dessedentarem. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que fechemos as brechas que existem em nossa vida e que favorecem o adversário. Ezequias tomou as seguintes providências. Em primeiro lugar, ele cobrou ânimo. Depois de tapar as fontes, Ezequias recobrou o ânimo. Porque nós sabemos que uma pessoa desanimada e desmotivada para a luta já está 90% derrotada antes mesmo do confronto. Davi diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quem faz de Deus a sua fortaleza, ainda que seja cercado de malfeitores por todos os lados, como era o caso de Davi, não pode se deixar vencer pelo desânimo. Em segundo lugar, ele restaurou todo o muro quebrado. Depois, Ezequias restaurou o muro quebrado porque ele sabia que uma cidade sem muro está desguarnecida, desprotegida e não oferece proteção aos seus moradores. Ao restaurar o muro quebrado, Ezequias deixou um grande exemplo a ser imitado. Antes de sairmos à luta, ao confronto com as trevas, é imprescindível que fortaleçamos as nossas áreas enfraquecidas e debilitadas. Na realidade, isso faz parte da vida de todo cristão. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, em resumo, devemos ter consciência da guerra, fechar as brechas, fortalecer as áreas enfraquecidas. Mas isso não é tudo que um exército precisa para sair à peleja contra o inimigo. Ele precisa se equipar com armas e escudos. E Ezequias tomou a precaução de conferir o seu arsenal e verificou que as armas eram insuficientes para uma batalha daquele porte,
pois os seus inimigos eram conhecidos pela força, pela fúria e pela perversidade com que enfrentavam e tratavam o adversário. O texto de 2 Crônicas 32 nos adverte quanto ao perigo de sairmos à peleja sem o armamento necessário para enfrentar o adversário. O adversário é perverso e usa de todos os meios para atingir o seu alvo, que é matar, roubar e destruir. A nossa guerra é contra o inferno, contra Satanás e os seus demônios. E é por essa razão que não podemos sair para o confronto sem estar de posse das armas poderosas e imbatíveis que Deus colocou à nossa disposição. A primeira arma é a palavra de Deus. Com o escudo da fé, apagamos todos os dardos inflamados do maligno e com a espada do Espírito, a palavra de Deus, partimos para a ofensiva contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na certeza de que eles não podem resistir ao poder dessa arma que Deus deixou em nossas mãos. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é a única que pode apontar uma direção segura. E você sabe por quê? Porque quem criou o homem, quem instituiu o casamento, quem formou a família e tudo o que os envolve, sabe conduzi-los rumo à felicidade tão sonhada. Como o rei Josias, precisamos redescobrir essa poderosa arma, que é a palavra de Deus. Precisamos orar como o salmista dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Em Hebreus 4, versículos 12 a 13 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Essa é a arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos e que tem tantas vezes sido esquecida numa gaveta ou num móvel qualquer. É por isso que muitos cristãos vivem uma vida de fracasso, de derrota, porque não aprenderam a amar e manusear essa palavra, que é a poderosa espada do Espírito. No Salmo 119, o salmista diz que ao ler sistematicamente a palavra de Deus, ele encontrava consolo, força, prazer, sabedoria, entendimento, pureza de coração, vitória, verdade, alegria, vida, direção, proteção, esperança, paz e confiança. A segunda arma é a vigilância e oração. É outra arma poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos. E não serve apenas para a defesa. É, sobretudo, para atacarmos as hostes malignas que tentam, por todos os meios, nos destruir e desviar os nossos olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus derrotou todos os principados e potestades que procuravam destruí-lo e impedir a sua missão. No final do seu ministério terreno, antes da sua crucificação, disse em advertência aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Hoje em dia, o diabo tem entrado de forma mansa e sutil em nosso meio, em nossas vidas, nossas famílias, igrejas, escolas e trabalho. Como adverte o apóstolo Paulo,
Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Sem oração, a vida cristã fica pálida, sem vigor e, consequentemente, sem motivação e entusiasmo para sair à luta. A terceira arma é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é outra arma poderosa que todo cristão deve usar contra o pecado, contra o inferno e contra o diabo. E a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. O diabo não quer que os ímpios ouçam e entendam a pregação do Evangelho. É por isso que ele os ensurdecedeu, cegou-os e lhes endureceu o coração. Na parábola do semeador, Jesus deixa bem claro o quanto essa arma é poderosa. Na explicação da parábola, o Senhor diz que o diabo vem e arrebata algumas sementes. Se ele pudesse, roubaria todas. Para ele, é de vital importância atrapalhar esse trabalho, porque cada semente que desce ao coração do ouvinte é mais uma vida que o inferno está perdendo. Em Jesus, o homem é liberto do império das trevas e transportado para o reino da luz, o reino do Filho, o reino de Deus. Colossenses 1,13. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Quando falamos de Jesus a alguém, estamos pregando o Evangelho. Só o Evangelho pode interceptar, interromper e reverter a trajetória dos que caminham para a morte, para o inferno sem Jesus. É Deus quem diz a mim e a você: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24, versículo 11. A quarta arma é uma vida santa. O que mais abala o inferno e faz com que os demônios tremam é uma vida santa, consagrada a Deus. O preço de uma vida vitoriosa é muito alto. Segundo Crônicas 29, 3, diz que a primeira coisa que Ezequias fez no seu primeiro mês de reinado foi abrir e restaurar as portas da casa do Senhor. Logo, em seguida, ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes transmitiu a seguinte mensagem: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Ezequias entendeu que a mais urgente e séria medida a ser tomada era se posicionar diante de Deus. Ele sabia que o poder do Senhor não se manifestaria, maravilhas não aconteceriam e o inimigo não se curvaria se a imundícia não fosse tirada do santuário de Deus. Façamos como Davi, que orou dizendo ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. O preço que Jesus pagou para nos resgatar, como sabemos, foi alto demais, o seu próprio sangue. E esse sangue nos purifica e nos liberta da condenação eterna do inferno. E o diabo sabe disso. Sabe que na cruz, Jesus o expôs publicamente ao desprezo, derrotou-o e deu-nos a vitória. Sabe também que o pecado é o seu maior aliado para nos levar à bancarrota espiritual. Ele tem usado a arte,
a cultura, o lazer, a religião e muitas outras áreas para levar muitos a pecar. Ele sabe que o erro enfraquece a vida cristã, debilita o cristão e o desqualifica para a batalha. O desejo do coração amoroso de Deus é restaurar, levantar e purificar o que está caído na lama, na imundícia do pecado. Quer colocá-lo de maneira digna na sua presença, como foram restaurados todos os objetos que o rei Acás, na sua transgressão, havia lançado fora. Mas isso só aconteceu depois que aqueles artigos foram devidamente santificados. Então eu digo a você, arrependa-se dos seus pecados. Tome posse do perdão de Deus e receba a purificação dos mesmos. A quinta arma é a coragem. Depois de derrotar e subjugar o diabo sob os seus pés, Jesus colocou em nossas mãos uma poderosa arma, que é a resistência. Juntamente com ela, deu-nos igualmente outra poderosa, ou seja, a coragem. Sem coragem, você foge da batalha. Fugindo, não oferece resistência ao inimigo. Não resistindo, é derrotado e, consequentemente, faz-lhe perigosas concessões. Quando rompemos os laços do pecado e do inimigo e colocamos a nossa confiança no Senhor, a vitória é só uma questão de tempo. Essa era a razão pela qual Ezequias obtinha êxito, era bem sucedido. Ele ia com Deus e Deus com ele. Depois de romper categoricamente com o pecado e de fazer aliança com Deus, Ezequias quebrou corajosamente o vínculo, o pacto que seu pai fizera com o rei da Síria. O rei da Síria ficou revoltado e indignado com a ousadia do jovem Ezequias de romper a aliança e negar a se submeter e pagar-lhe os pesados tributos. Assim, Senaqueribe aparelhou um poderoso exército e marchou em direção de Judá. Ele conseguiu se apoderar de algumas cidades, mas o seu objetivo era Jerusalém. Mas a cidade achava-se fortemente protegida pelos altos e compactos muros. Não conseguindo o seu intento através da força, ele mudou a tática. Passou a intimidar o povo de Jerusalém, fazendo-lhe terríveis ameaças. Condenou e acusou Ezequias perante o povo de ser o responsável por tudo o que estava se passando e o que ainda aconteceria. Temeroso e apreensivo, Ezequias cedeu e resolveu fazer um acordo comprometedor com o adversário. Chegou ao ponto de se sujeitar de novo aos caprichos e às imposições do rei assírio. Ele ofereceu o ouro dos tesouros reais, mas Senaqueribe queria mais. Foi aí que Ezequias tirou todo o ouro que revestia a porta do templo do Senhor para lhe dar, na esperança de aplacar a sua ira e a sua revolta. O maior erro de Ezequias foi pensar que o inimigo o deixaria em paz, se fizesse o que estava pedindo. Pelo contrário, o problema se agravou. A segunda fase da vida de Ezequias, como sabemos, foi o resfriamento do primeiro amor. Depois de já ter avançado, prosperado e obtido vitórias, ele fez perigosas concessões. Depois de ceder e continuar cercado e perseguido pelo exército inimigo, Ezequias aprendeu a lição. Levantou a cabeça e saiu à luta. Ele cobrou ânimo, reagiu. Não continuou prostrado em seu quarto, lamentando seu erro e se maldizendo pelo que fizera. Precisava reaprender a lição de que só somos bem-sucedidos e vitoriosos quando vamos com Deus
e ele conosco. Foi por isso que, ao receber uma carta do rei da Assíria, afrontando-o e ameaçando-o, a sua primeira reação foi de apresentá-la ao Senhor. Tinha a certeza de que aquela guerra não era sua, mas do Senhor. Portanto, a vitória tinha que ser de Deus. Não temas, é a palavra de Deus hoje para nós. Mesmo que esteja apreensivo com seu filho, preocupado com seu futuro, desempregado, distante dos seus familiares, atravessando uma crise financeira ou um problema difícil. Tire os olhos dos problemas que te afligem, direcionando-os para o Deus que tem nas mãos todo o poder para resolvê-los, por maiores e mais difíceis que sejam. Foi assim que Ezequias experimentou aquele grande livramento e vitória contra os assírios. A sexta arma é a autoridade. Em Lucas 10, do versículo 1 ao 3, Jesus comissiona os discípulos. No verso 16, ele lhes confere autoridade. Em Lucas 10, do 17 ao 20, os discípulos retornam e apresentam um relatório a Jesus do trabalho realizado. O segredo da vitória sobre Satanás e os seus demônios está em tomar posse, pela fé, da autoridade que o Senhor nos concedeu. Não precisamos andar cabisbaixos, derrotados e desorientados. A palavra de Deus nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos então, pela fé, nos apropriar dessa vitória que Jesus nos garantiu por ocasião da sua morte e ressurreição. Ele, ainda hoje, está a nos dizer o que disse aos seus discípulos no passado. Eis aí vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, 19. E que você, assim, guarde essa palavra no seu coração, para não somente agir, mas saber que a vitória para a sua vida está garantida em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós não vamos ficar chorando, nos lamentando, reclamando, não. Nós vamos agir, vamos reagir, porque sabemos que é a Tua palavra que nos garante a vitória, é a Tua palavra que nos afirma que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso, Pai, que ainda que o inimigo venha contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ministério, nós nesse dia de hoje e para sempre tomamos posse, Pai, da nossa vitória, porque nós vamos resistir ao inimigo. E é a Tua palavra que nos declara: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. E é com essa fé que nós temos a certeza e a convicção de que nada, absolutamente, nos poderá causar dano, porque o Senhor nos deu a autoridade, o Senhor nos deu a Tua palavra para repreender toda a ação do maligno. E nesse dia de hoje, nós já Te agradecemos, crendo e confiando na nossa vitória, porque colocamos nas Tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, colocamos tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar, venha nos libertar, venha agir e conceder-lhes toda a sorte de bênçãos, conceder-nos a nossa vitória, que já está garantida, porque a Tua palavra nos declara em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo.
Amém e graças a Deus. Glória a Deus.